Olá! Hoje iniciamos o capítulo 3 do livro Mulheres Improváveis. E o tema hoje tá demais. Primeiro em mim, depois através de mim. Gente, eu li esse capítulo e tá fantástico. Eu vou trazer um resumo dos pontos principais aqui para vocês. Mas antes da gente iniciar, eu vou pedir para você já deixar o seu like, se inscrever no canal e fazer um comentário daquilo que Deus tocou no seu coração. Vamos começar? E nosso texto começa assim: andamos em círculos quando não nos submetemos ao processo. As pessoas que caminham em um ciclo de reprovação e sequidão são pessoas que caminham feridas e que estão acostumadas a ferir outras, não é verdade? Normalmente, aquela pessoa que é irritada, ou que tudo critica, ou que gosta de acusar, gosta de machucar, se você puxa a história dessa pessoa, normalmente ela é ferida. Ela tem feridas lá atrás que não foram curadas ainda. E ela traz isso no decorrer da vida dela. E essa é a forma que ela acha de se proteger, né? Então, ela acaba atacando outras pessoas para se proteger daquilo que ela já passou. Então, tem muita gente assim. Antes de Deus nos usar ou nos levantar para a plenitude do que Ele mesmo estabeleceu para nós, precisamos permitir que Ele nos cure, tá? Então, a gente precisa, antes que Deus comece a nos usar, que Ele trabalhe no nosso coração, nas nossas feridas, naquilo que está lá atrás. Às vezes, coisas que você nem se recorda mais, mas que o Espírito Santo pode te trazer à memória, né? Para que você cure, para que isso vire uma cicatriz e que essa cicatriz não doa mais. O caminho para a cura é justamente abrir essa ferida, não é? Então a gente precisa abrir essa ferida. Dói, né? Mexer na ferida. Dói. Mas às vezes ela tá tão infeccionada que você precisa abrir, medicar, limpar, tratar. E aí ela começa a ter condições de se fechar de novo e formar uma cicatriz. E essa é a ideia. A gente precisa que essa ferida vire uma cicatriz. Por quê? A cicatriz ela tá lá. A gente sempre vai lembrar dela, né? Porque ela tá lá, você vai olhar. Eu tenho uma cicatriz aqui, ó, no meu dedo, de um copo que eu quebrei uma vez. E ela tá aqui, só que eu toco, ela não dói mais, porque ela já cicatrizou, né? Assim é a nossa vida, as nossas emoções. Quando a gente começa a tocar naquilo que feriu lá atrás, se ele não doer mais, é porque já tá curado, já foi resolvido. Mas se a gente tocar e ainda vem aquela dor, aquela angústia, o choro, então ainda tem coisa mal resolvida lá atrás que precisa ser tratada e curada, né? E no livro de Jó diz assim: pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas suas mãos também curam. Amém? Somos uma geração de pessoas que esperam que os outros mudem e temos uma facilidade enorme para encontrar falhas e defeitos nos demais. Afinal, o lugar de vítima é sempre mais confortável, não é mesmo? Apontar é muito fácil, gente. Uma vez eu escutei assim, que a gente aponta com um dedo, né? É fácil apontar, mas olhe quantos tem apontados para nós. Olha quantos dedos ficam apontados para nós, né? Então, a gente precisa olhar para nós também. Porque a gente não é perfeito, a gente tem nossas falhas, a gente tem as nossas feridas que têm que ser tratadas, né? Então, vamos parar um pouquinho de apontar para o outro e procurar olhar o outro de outra maneira, né? Como assim, Carol? Se a pessoa tá te ferindo, se a pessoa falou alguma coisa que você não gostou, peraí, calma. Fica em silêncio às vezes, não reage na hora. Pensa um pouquinho. Como que tá a semana dessa pessoa? O que será que essa pessoa passou? Ou o dia dela? Às vezes aconteceu algo sério e ela descarregou em você. Tudo bem, você não tem culpa. Eu sei. Mas calma, vamos olhar um pouquinho para o outro também.
Ou de repente tem coisas lá do passado que às vezes vêm à tona, né? Ou que não foi resolvida e aí a pessoa reage de uma maneira diferente, né? Ela reage de uma maneira no ataque. Totalmente, ela ataca você. Então, antes de você ter uma reação com essa pessoa ou de apontar para alguma pessoa, pensa um pouquinho antes e avalie a sua vida, porque você não tem poder para mudar o outro. Sinto te dizer, mas é verdade. E isso, assim, eu vou contar algo que aconteceu comigo esse ano. Esse ano eu entrei para o 30 Semanas da minha igreja, da PIB, que é um programa de cura interior, ele mexe lá, eu ainda tô no meio do caminho, tô fazendo. E no 30 Semanas a gente aprende o quê? Que a gente tem que olhar para nós. A gente não tem poder para mudar outra pessoa. A gente pode mudar, mas mudar o outro não, né? Então, quando a gente coloca isso na nossa cabeça, tudo muda. Tudo muda. Porque assim, é como eu vou reagir diante das situações. Não é como eu gostaria que a pessoa reagisse. É diferente. A visão muda. E aí você muda também. E quando você muda, quando as suas atitudes mudam, eu posso te afirmar que a situação também muda. Então se posicione. Pare de apontar para os outros e pare de se fazer de vítima. Eu tinha muito esse costume também, sabe? Ah, eu sou coitadinha. Não. Pare de se fazer de vítima. Você não é vítima, tá? Então, atenção nisso. Nossa, isso aqui esse capítulo tá demais. Se você tá aqui comigo, continua, porque até o final ele é muito importante para nós. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Ele sempre fará primeiramente em nós, para depois atuar por meio de nós. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Enquanto eu tiver muita coisa para ser curada, muita coisa para ser tratada, eu não consigo transparecer isso. Eu preciso me curar. Eu preciso que ele atue em mim primeiro. Para que então seja natural eu passar isso, sabe? Ele poder se mover através da minha vida. Depois de iniciar a nossa caminhada com Jesus, deixamos de nos importar com títulos e posições. Quem se aproxima de Deus deve aprender a ficar calado quando for irritado ou perseguido, pois quando nos defendemos, perdemos a oportunidade de experimentar a ação de Deus para nos defender e justificar. Nesse processo, aprendemos a valorizar o que Deus diz a nosso respeito, não o que as pessoas pensam ou dizem sobre nós. Precisamos entender o que Deus diz a nosso respeito. Quando ele olha para você, o que ele pensa sobre você? Você é filho amado de Deus. É isso que você é. Ele te planejou, sabe? A gente precisa tapar nossos ouvidos para quando a gente escuta coisas más a nosso respeito e deixa que isso nos influencie. Isso não pode mais nos influenciar. Porque a gente tem uma certeza, eu sou filha amada de Deus. Quando a gente sabe dessa identidade, o que os outros falam a nosso respeito não importa, né? Então, isso fica muito mais leve, é muito mais fácil caminhar. Quando a gente está com Jesus, a nossa caminhada vai ter intercorrências? Vai, claro que vai. Só que a gente sabe que ele está junto conosco o tempo todo. Aí é diferente, a gente não está sozinho, né? Muitas e muitas mulheres se veem presas, estagnadas e perdidas, enterrando o chamado de Deus por medo do que os outros vão pensar. Mas o que os outros pensam não muda quem somos. Outras, no entanto, se lançam sem receio para algo que Deus não lhes convocou, simplesmente para obter aprovação alheia. O problema de uma flecha que se lança sozinha é que ela não irá muito longe. Né? Então, aqui, nossa, quando eu li isso aqui, é a segunda vez que eu tô lendo agora, terceira, eu li umas 2 vezes aqui, mais do que eu tinha lido, mas quando eu li de novo, eu falei, meu Deus, como eu era presa, assim, sabe, para o que Deus estava me chamando. Por quê? Porque eu me preocupava assim,
com o que iam pensar. Meu Deus, o que vão falar de mim? Agora, sim, o que a Carol tá fazendo agora falando de Deus, né? Nada a ver. Ela pode fazer outra coisa, ela pode. Sério, eu pensava isso. Eu tô abrindo meu coração para vocês, eu realmente pensava isso. Até que aquele dia que Deus falou comigo na minha cozinha, eu falei: não, tá bom, Deus, é a hora de mudar e eu vou obedecer. E não importa o que vão falar. E não importa se se as pessoas vão gostar, não vão. Eu só tô fazendo o que o Senhor tá pedindo, né? E assim, esse capítulo fala demais comigo, sabe? Assim como eu tenho certeza que tá falando com muita mulher aí. Então, se você tem um chamado de Deus para tua vida, se ele tá te incomodando em algo, coloca diante dele, ora, se prepara e faça, haja. Sabe por quê? Porque eu ficava muito assim, ai Deus, mas eu? Eu? Como que eu vou falar? Como que eu vou fazer? Como que vai ser? Escute, não é sobre você, é sobre ele. Muitas vezes ele falou isso comigo. Eu tenho até anotado, eu costumo anotar muita coisa também no caderno e eu tenho anotado no meu caderno. Não é sobre você, Carol, é sobre mim. Não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer. Através de você, você é só um instrumento. A gente é aquele vaso de barro lá no início do livro. Então, é através de mim, através da minha vida, que é o Espírito Santo que age. É Jesus, né? Então, a gente precisa entender isso e nos encorajarmos, sabe? Nos encorajarmos a fazer aquilo que Deus tem ordenado a gente fazer. Continuando. Uma coisa é certa, tanto nas perseguições quanto nos aplausos, o nosso coração precisa permanecer ouvindo o que Deus diz, tá? Aqui tem a história que ela coloca de Ananias. Na verdade, é a história de Saulo. Isso tá em Atos 9, do 1 ao 12, tá? Ele é bem longuinho, assim, o texto, eu não vou ler tudo, mas eu vou resumir para vocês. Aqui conta Saulo. Quem era Saulo? Saulo é Paulo, tá? Depois virou Paulo. Mas Saulo, ele era um perseguidor de Jesus, tá? Ele perseguia os cristãos, ele perseguia todos aqueles que seguiam a Jesus. E ele foi ele estava se dirigindo até Damasco com o intuito de perseguir essas pessoas, né? Com o intuito de prender, inclusive. E Jesus se revela para ele nesse caminho, tá? Ele aparece para ele e ele fala: Saulo, Saulo, né? Por que você me persegue? Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Eles ficaram assim: o que aconteceu agora, né? Porque eles ouviram a voz. E eles o levaram, ele caiu no chão, Saulo cai no chão, e abrindo os olhos ele não conseguia ver nada. Jesus cegou ele não conseguia enxergar mais. Eles levaram ele pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Aqui é que está a chave de tudo, tá? O Senhor chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, Ananias respondeu. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a enxergar. Deus usou Ananias. Aqui no texto dela diz, né, Ananias, ele era um improvável, ele era um homem simples. Deus usa Ananias para orar por Saulo e fazer Saulo voltar a enxergar, né? Então, por que eu entrei nesse texto? Porque ela vai mencionar algumas vezes sobre Ananias e eu preciso que vocês entendam, né? Esse texto nos chama a atenção para outro fato. Quem participou da restauração de Paulo não foram os grandes homens da sinagoga, nem os seus colegas fariseus, porque ele era fariseu, ou Saulo, mas sim Ananias, um homem simples e comum, um improvável,
né? Então, nem sempre as pessoas que Deus usa são as mais conhecidas e que têm visibilidade. Mas às vezes ele usa pessoas anônimas, aquelas improváveis que você nem imagina. Precisamos de Ananias, de mais pessoas que nos ajudem a chegar a lugares em Deus, que nos devolvam a visão, lugares nos quais tenhamos a capacidade de visão restaurada. Olha que lindo isso. Quando Deus deseja tratar conosco, Ele nos tira também do nosso bando. É comum nos entristecermos quando isso acontece. Devemos nos alegrar com os Ananias, que nos devolvem a nós mesmas. A troca de bando requer que encontremos um novo lugar e propósito. Tá? Então, Saulo não andava lá com os fariseus, e Deus muda completamente a história de Saulo, que depois se tornou Paulo, né? Então, às vezes, Deus também tira algumas amizades da nossa vida, Ele nos afasta de pessoas, e às vezes Ele permite que isso aconteça mesmo, para nos trocar do bando, como diz aqui. Mas por quê? Porque Ele quer chamar Ananias para a nossa vida. A gente precisa desses Ananias, pessoas com visão, pessoas que vão orar por você, que vão te acompanhar nessa caminhada, pessoas que vão te levantar e não te colocar para baixo, sabe? A gente precisa dessas amizades, a gente precisa dessas pessoas ao nosso redor. Quando uma mulher funciona em seu lugar de autoridade, ativa outras mulheres que estão estagnadas. Deus sempre fará primeiro em nós, para que então atue por meio de nós. Amém? Gente, esse texto é tremendo, tá? Eu aconselho vocês a lerem de novo. Quem tem o livro, lê inteiro, na íntegra, né? Eu não li tudo, porque senão fica muito extenso, mas eu peguei os pontos principais. Mas quem tem esse livro em casa, por favor, leia na íntegra, tá? Porque ele fala muito ao nosso coração. Amém? Esse é o texto de hoje. Então, que Deus possa trabalhar primeiro em nós, primeiro em você, para então atuar através de você. Se você tem feridas, se você tem feridas ainda abertas no teu coração, sabe? Coisas lá de trás, lá do passado, ou coisas que aconteceram recentemente. Pede para o Espírito Santo te curar. Ele tem esse poder. Para que na hora que haja essa cura, que quando você encoste naquela ferida, não doa mais. Seja apenas uma cicatriz. Porque cicatriz tá ali, pra gente lembrar, esse aqui foi naquele dia que eu quebrei o copo. A gente lembra, a gente vai lembrar do que aconteceu conosco, mas que isso não venha a doer mais. Amém? E é isso. Amanhã tem mais. Beijão pra vocês.